Dentre tantos trabalhos da igreja em todo o estado, a gente vai conhecer também o trabalho da pastoral carcerária. O estado tem 11 mil presos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a irmã Maria Antônia. Ela é representante da pastoral carcerária lá do Maranhão. Du, falando nesse trabalho de pastoral carcerária, você tem uma experiência vasta, rodou o país conhecendo essa realidade. Antes de conhecer a realidade do Maranhão, conta um pouquinho pra gente o que você encontrou nas penitenciárias do Brasil. Pois é, a gente lembra, né, que a nossa equipe de jornalismo da TV Aparecida, inclusive, foi premiada por essa reportagem pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 2016. Percorremos os presídios, cadeias públicas e unidades de ressocialização de jovens infratores em 8 estados do Brasil. E eu conheci em particular, aqui eu trago o meu testemunho, uma crueldade muito grande. Aqui não há a gente falar de se proteger aquele que comete crime, até porque a lei existe para isso. É para punir aqueles que infringem a lei. Mas é preciso pagar aquilo que fez de uma forma em que ele possa ter essa oportunidade de se ressocializar. O que significa isso? É voltar para o convívio com a sociedade de uma forma geral. E isso não acontece, pelo menos naqueles presídios que a gente percorreu, e isso parece ser comum a todo o sistema carcerário brasileiro. Infelizmente, é uma crueldade muito grande, são ambientes totalmente insalubres, sem nenhuma higiene, contaminação, inclusive a gente foi em São Paulo, a contaminação de doenças que a gente nem ouve mais falar, né? Tão antigas que eram, mas ali persistem pela péssima qualidade de vida que os presos têm ali. Então a pastoral carcerária, que eu convivi de perto também, realiza um belíssimo trabalho. Graças à pastoral carcerária, esses detentos têm ainda um mínimo de dignidade humana e ainda acreditam que possam voltar para esse convívio com a sociedade. E é uma realidade, Du, que a gente sempre fala nas questões das famílias mais vulneráveis, sim, na questão de poder público, da ausência do poder público e o trabalho da igreja. Nesse caso, nós estamos falando de pessoas que sofrem também com a ausência do poder público, sim, e da própria sociedade, porque existe um preconceito muito grande também nesse processo de ressocialização. E por isso o trabalho da igreja se faz ainda mais necessário também para a população carcerária. É como eu disse para você, né, Luara? Uma sociedade totalmente punitiva, né? E não olha para dentro do sistema carcerário, às vezes prefere não olhar para dentro de uma carceragem para ver como é a vida desses detentos. Mas é a irmã Maria Antônia que vai conversar com a gente, né? É isso mesmo. Vamos conhecer então a realidade lá do sistema carcerário e o trabalho da pastoral no Maranhão. Oi, irmã, boa tarde. Seja bem-vinda à Central da Esperança. Qual é essa realidade aí no estado do Maranhão? Então, boa tarde. A realidade do Maranhão, claro que ela é particular, mas ela não é tão diferente das outras realidades, né? Então, há pouco o Dom Belisário falava da desigualdade. Então, essa é uma realidade nos nossos cárceres brasileiros, e no Maranhão também. Então, a realidade é da população pobre, da população negra, né, periférica, né, que não tem as condições necessárias para ter o seu processo acompanhado, a sua realidade acompanhada, né? Então, esse é um pouco o percurso. E também o percurso carcerário, seja do Maranhão do Brasil, é um processo que muitas vezes essa realidade já foi encarcerada há muito tempo, né? Desde da infância ou desde antes, porque a pobreza, e quando eu falo pobreza, eu falo de diversos tipos de pobreza, não só da questão financeira, nos acompanha. Então, isso, né, a questão da educação, a questão das possibilidades, do desenvolvimento das habilidades, entre outras coisas, muito dificulta o bom desenvolvimento da pessoa e, consequentemente, da sociedade. Irmã, a senhora traçou muito bem aí o perfil dessa população carcerária que sempre foi marginalizada. Dom Belisário falava, né? Essa questão de desigualdade social é histórica, não só no Maranhão, mas como também em praticamente todo o país. Eu falava um pouquinho antes de começar essa entrevista com a senhora em relação a esse trabalho muito bonito que a pastoral carcerária faz, que é de chegar a esses presos que tanto necessitam
E muitos deles, não é, irmã, estão abandonados dentro de uma carceragem. Como é que acontece esse trabalho da pastoral? E também uma outra coisa, né? Vocês da pastoral carcerária também sofrem preconceito? Muito, é a situação de pobreza geral, também nós. E então isso parte de uma questão cultural, seja essa questão dos presos, né? Então, e também de nós. Há uma compreensão que o preso tem que pagar pelo crime ou pelo erro que ele cometeu, quando, na verdade, o nosso desejo profundo é que ele seja responsabilizado, né? Mas, então, essa concepção anterior de pagar, ela ainda não chegou nessa de responsabilizar, né? Então, nisso falta. Então, o nosso trabalho, ele pega esse leque da evangelização, desde celebrações da missa, desde celebrações do culto da palavra e outras atividades, desde práticas restaurativas, desde datas comemorativas, que é super importante, Dia das Mães, Dia da Mulher, Natal, Páscoa, e assim a gente vai buscando realizar isso para que esse ambiente possa favorecer a esta vida, né? A cultivar esse bem que tem dentro de cada um. Agora, irmã, para a gente poder encerrar, você já falou um pouco do perfil, né, dessa população carcerária no estado, mas parece que aumentou o índice de mulheres que também estão nessas condições. A que se deve esse aumento desse índice? É verdade, cresceu muito a questão da mulher no cárcere, né? Então, também na sociedade a mulher ela é chefe de família, então tem a ver, né? E muitas delas caem por causa do filho, né? Está numa situação de vulnerabilidade, muitos casos são relativos a drogas, então quando cai, se cai o marido, cai ela, se cai o filho, cai ela, então muitos dos casos são esses, né? Então, e também sobre essas faltas de oportunidades que às vezes a gente diz, entre aspas, que vai pelo meio mais fácil. Na verdade, não é o meio mais fácil, né? Não existe meio mais fácil. E então, isso é um pouco desse percurso que é maior, que é mais complexo. Irmã, queremos agradecer muito a participação da senhora aqui, trazendo um pouco dessa realidade carcerária aí no estado do Maranhão, também o perfil dessa população e o belo trabalho que vocês fazem. Parabéns, viu, irmã, pelo trabalho da pastoral carcerária. Conheci um pouco em algumas partes do Brasil, com certeza não é diferente o engajamento, principalmente dos religiosos e leigos, para levar um pouquinho de conforto para esses presos, porque às vezes a maioria só quer ser ouvida, né? E a pastoral carcerária oferece essa escuta para que eles possam falar. Muito obrigado pela participação da senhora. Seja sempre bem-vinda aqui à Central da Esperança, TV Aparecida. Tchau, fiquemos com muita esperança, fé e caridade.